A novela envolvendo Corinthians e Nike ganhou mais um capítulo importante nas últimas horas. Segundo informações de bastidores, a gigante norte-americana deu mais um passo rumo a um novo acordo com o clube paulista. E olha, não é de hoje que essa história vem se arrastando com avanços, recuos e algumas reviravoltas. Mas agora parece que a situação começa a ganhar forma ainda que o contrato não esteja oficialmente assinado. A expectativa é que tudo caminhe para um desfecho positivo, com a Nike voltando a vestir o timão depois de um período de incertezas e disputa direta com outra gigante do mercado esportivo, Adidas. O Corinthians nesse momento trabalha com uma carta de intenções e ainda não tem em mãos o contrato finalizado. Mas a proposta colocada na mesa pela Nike supera, e com folga, a da concorrente. Estamos falando de um acordo que pode variar de 900 milhões até 1 bilhão e 200 milhões de reais, dependendo das metas alcançadas e bonificações previstas. Mesmo no valor mais conservador, já é algo que chama atenção e impacta diretamente o futuro financeiro do clube. A direção do Corinthians enxerga nessa parceria não só uma oportunidade de melhorar sua receita, mas também de aliviar uma pendência antiga, dívida com a própria Nike, que seria perdoada caso o novo vínculo seja firmado. Isso evitaria inclusive um embate na justiça que poderia surgir caso o clube optasse pela Adidas. Mas como toda grande negociação, há entraves. E o ponto que está travando tudo neste momento tem nome e sobrenome: adiantamento e taxa Selic. A proposta da Nike prevê um adiantamento de 100 milhões de reais que seria pago em 3 parcelas. A primeira, no valor de 50 milhões, já seria liberada imediatamente após a assinatura, permitindo ao Corinthians ir ao mercado agora em agosto com poder de fogo para reforçar o elenco. As 2 outras parcelas de 25 milhões cada seriam pagas em dezembro e julho do ano seguinte, períodos estratégicos por conta das janelas de transferência. A questão que está pegando é justamente como esse valor seria cobrado depois. A Nike quer aplicar a taxa Selic, atualmente em torno de 15% ao ano, sobre esse montante adiantado. E aí entra uma discussão econômica importante dentro da negociação. O Corinthians, em crise financeira, enxerga esse adiantamento como um respiro essencial, mas não quer assumir um compromisso que na prática se torna um empréstimo com juros considerados pesados para a realidade do clube. Fazer essa conta é entender que ao final os 100 milhões adiantados hoje poderiam se transformar em 115 milhões a serem descontados da cota anual que a Nike vai pagar. A projeção é de que a Nike comece a descontar esse valor a partir de 2027. Dependendo de como forem organizadas as parcelas, o valor líquido que entraria nos cofres do Corinthians por ano poderia cair bastante. Por exemplo, se a Nike tiver que pagar ao clube 60 milhões anuais e 15 forem descontados por conta do adiantamento, sobram 45 para investimento e folha. Isso mexe diretamente com o planejamento financeiro e, claro, com a disposição do clube em assinar de vez esse contrato. Outro fator discutido é o impacto da Selic nos próximos anos. Há quem projete que a taxa caia para algo em torno de 10% em 2027, mas ninguém tem bola de cristal. O Corinthians naturalmente não quer correr o risco de assumir um compromisso que possa custar ainda mais caro no longo prazo. A ideia de tomar um adiantamento e pagar com juros não é vista com bons olhos por quem precisa contar cada centavo no orçamento. Apesar do impasse, há otimismo nos bastidores. Fontes próximas afirmam que a Nike está mais uma vez à frente nas conversas e que o clima é de expectativa pela assinatura. O clube vê na Nike uma parceira estratégica que pode trazer não só retorno financeiro, mas também respaldo internacional. E isso pesa muito na hora de tomar decisões. Agora a direção do Corinthians precisa bater o martelo sobre as condições desse adiantamento, se vai ou não aceitar a cobrança com base na Selic e se esse investimento imediato em reforços vale o custo no futuro. Do outro lado, a Adidas ainda tenta convencer o clube com sua proposta, mas a cada passo dado pela Nike a concorrência vai ficando mais distante. Internamente já se discute o planejamento para contratações, considerando os 50 milhões iniciais que entrariam em caixa já para a próxima janela. Com o elenco precisando de peças e o mercado aquecido, esse dinheiro faria toda a diferença para o timão virar a chave no segundo semestre. Por enquanto, o que trava a caneta é o detalhe técnico do contrato. A questão jurídica com a Nike, que poderia virar uma disputa judicial se o clube optasse pela Adidas, também é vista como um fator de risco que ninguém quer bancar.
Ou seja, além de ser a proposta mais vantajosa financeiramente, o acerto com a Nike representaria paz nos tribunais e dinheiro em caixa, algo que qualquer dirigente gostaria de ter na mesa. E mesmo com todos esses bastidores vindo à tona, o cenário ainda exige cautela. Nada foi assinado até agora e qualquer movimentação precisa de validação jurídica, financeira e estratégica. O Corinthians, pressionado por resultados em campo e pela realidade econômica fora dele, precisa fazer essa escolha com inteligência. E a torcida, claro, acompanha de perto cada detalhe, já sonhando com reforços de peso e uma camisa nova batendo recordes de vendas nas lojas. O próximo capítulo dessa história pode ser decisivo. Se por um lado a proposta da Nike coloca o Corinthians em uma posição vantajosa no mercado, por outro essa história do adiantamento virou um quebra-cabeça nos bastidores do Parque São Jorge. E não é só uma questão de número no papel, é muito mais profundo do que isso. Estamos falando de uma diretoria que já viu o filme do endividamento desenrolar tantas vezes no passado que agora qualquer centavo emprestado precisa vir com um plano bem amarrado por trás. Ainda mais quando envolve uma taxa de juros como a Selic, que ninguém sabe ao certo onde vai parar nos próximos 2 ou 3 anos. A diretoria do clube entende a importância de reforçar o elenco agora, ainda mais diante da necessidade urgente de se reestruturar para o restante da temporada. A equipe precisa ser mais competitiva e esse adiantamento poderia abrir as portas para contratações estratégicas que mudem o patamar do time. Mas o Corinthians sabe que o alívio momentâneo não pode se tornar uma dor de cabeça futura. Afinal, já passou da fase de fazer negócios mal planejados que explodem no orçamento nos anos seguintes. Esse cuidado que parece travar o negócio neste momento é na verdade reflexo de um clube tentando finalmente caminhar com mais responsabilidade. Nos bastidores, o que circula é que a pressão para assinar vem tanto de dentro como de fora. Muita gente no clube vê a Nike como a parceira ideal não só pelo valor da proposta, mas também pela identidade histórica que carrega com a camisa alvinegra. A relação entre Corinthians e Nike atravessa décadas e isso não é pouca coisa. Tem memória, tem símbolo, tem camisa emblemática de títulos importantes. E a torcida, claro, não esquece. Uma volta da Nike com um contrato robusto pode até ser lida como uma espécie de retorno às origens, o que no momento de reconstrução institucional tem um peso simbólico considerável. Mas o ponto delicado ainda é esse empréstimo disfarçado de adiantamento. A Nike quer descontar os valores a partir de 2027, possivelmente estendendo para 2028 com aplicação de juros anuais. A taxa Selic, mesmo que caia nos próximos anos, ainda é alta o suficiente para transformar os 100 milhões em uma dívida de mais de 115 milhões. E se a taxa subir ou se o cronograma de pagamento não for bem executado, esse número pode até aumentar. A Nike, claro, quer se proteger. Mas o Corinthians não quer ser penalizado por uma ajuda financeira que em tese serviria para fortalecer o clube. E o torcedor fica no meio disso tudo esperando que a direção acerte a mão. A ansiedade bate principalmente porque a janela de transferências está chegando e o time precisa de reforços urgentes. Com 50 milhões em caixa seria possível ir atrás de 2 ou 3 nomes de impacto imediato. Jogadores prontos que cheguem para resolver. Isso faz diferença em campo, muda a postura do elenco e traz um novo ânimo para a temporada. Mas se o preço desse investimento for o comprometimento excessivo da receita futura, será que vale a pena? Essa é a pergunta que martela na cabeça de todo mundo dentro do clube neste momento. Além disso, ainda existe um ponto técnico que precisa ser acertado: o contrato definitivo. Até agora só foi trocada a carta de intenções. O contrato em si precisa ser escrito, revisado e alinhado ponto a ponto. Isso inclui cláusulas de desempenho, prazos de renovação, metas, bonificações, exclusividade e, claro, esse maldito adiantamento com taxa de juros. Nada disso é resolvido em um bate-papo. É uma negociação que exige tempo, análise jurídica e planejamento financeiro. E é aí que entra o medo do Corinthians em assinar algo no calor do momento que depois se transforme numa armadilha financeira. Outro detalhe importante é o timing. O Corinthians está numa corrida contra o relógio. Se quiser contratar com esses 50 milhões agora em agosto, precisa resolver tudo antes da janela abrir. Mas não dá para correr e errar. É como andar numa corda bamba, equilibrando pressa com cautela. E nesse meio tempo a Adidas continua monitorando o cenário. Não se pode ignorar que mesmo atrás na corrida a empresa alemã ainda tem interesse e pode de repente surgir com uma proposta ajustada que mude o jogo.
Não é o cenário mais provável hoje, mas enquanto não tem contrato assinado, tudo pode acontecer. O torcedor, que muitas vezes não quer saber dos bastidores, está de olho. Quer resultado, quer reforço, quer saber quando a camisa nova chega nas lojas. Mas essa negociação não é só sobre camisa, é sobre o futuro financeiro e esportivo do Corinthians. Um contrato bilionário como esse define o fluxo de caixa do clube pelos próximos 5 anos, define o poder de contratação, os investimentos em base à modernização de estrutura e até o humor do mercado em relação ao clube. É muito mais do que estampar o símbolo da Nike no peito. É definir se o Corinthians vai continuar se afundando em dívidas ou se finalmente começa a sair do buraco. E para piorar, tem uma sombra rondando todo esse processo: a possibilidade de uma nova briga judicial caso o clube decida não assinar com a Nike. Afinal, existe uma pendência antiga entre as partes que pode acabar em tribunal dependendo da decisão final da diretoria. Ou seja, se optar por outra marca, o Corinthians pode ter que arcar com multas ou até embates jurídicos que travariam ainda mais o planejamento. Por isso, há um peso extra na balança. Assinar com a Nike significa dinheiro, identidade e tranquilidade jurídica. E isso tudo pesa demais na hora de escolher o caminho. Enquanto tudo isso rola, o mercado observa com atenção. Os empresários sabem que se o Corinthians fechar esse contrato e tiver o dinheiro na mão, vai entrar na briga por nomes relevantes. E isso pode inflacionar o mercado, aumentar a concorrência e agitar a próxima janela. Já tem jogador sendo oferecido, já tem clube especulando troca e os bastidores estão em ebulição. A Nike, por sua vez, sabe que quanto mais demorar para fechar, maior o risco de perder a vantagem. Mas também não quer fazer um acordo sem garantir retorno financeiro. E assim cada lado puxa a corda até onde pode. O cenário está posto. Corinthians e Nike estão frente a frente com a oportunidade de fechar um dos maiores acordos da história do futebol brasileiro. O clube quer resolver sua vida, contratar, melhorar o time, aliviar a crise. A Nike quer retomar a camisa que ajudou a consagrar, voltar a ter visibilidade com a torcida mais fiel do país e garantir um bom negócio. Mas entre a vontade e a assinatura existe um campo minado de detalhes financeiros, projeções de juros, metas, dívidas passadas e responsabilidade futura. E qualquer passo em falso pode custar caro. Nesse exato momento, o futuro do Corinthians está sendo desenhado numa mesa de negociações. Pode sair um contrato histórico, pode sair um reforço de peso, pode sair uma nova era de estabilidade. Mas tudo depende de como esses detalhes técnicos vão ser resolvidos. E é por isso que a torcida, mesmo sem entender todos os números e termos jurídicos, precisa ficar atenta. Porque no fim das contas, cada real dessa negociação vai influenciar o que o time entrega em campo. E isso é o que importa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol brasileiro pode estar prestes a viver mais um daqueles capítulos que parecem ter saído de um roteiro cinematográfico. Nos corredores da bola, um burburinho cada vez mais alto vem ganhando força. Ronaldo Nazário, o fenômeno, estaria disposto a pagar o salário de Paul Pogba para que o meia francês defenda o Corinthians. A informação, ainda sem confirmação oficial dos envolvidos, vem alimentando debates, especulações e, claro, a imaginação da torcida alvinegra. Segundo fontes ligadas ao clube e pessoas próximas ao ex-atacante, Ronaldo teria manifestado, em uma conversa informal, a intenção de ajudar financeiramente na operação para trazer o campeão mundial de 2018 ao futebol brasileiro. Pogba, atualmente sem clima na Europa após suspensão por doping, estaria buscando um recomeço, e o projeto corintiano, com a força de uma das maiores torcidas do mundo, pode ter despertado o interesse do astro francês. O suposto envolvimento de Ronaldo, hoje proprietário do Valladolid e com boa relação com empresários influentes do futebol mundial, adiciona uma dose de credibilidade ao rumor. Mais do que isso, cria uma narrativa irresistível. O fenômeno, que teve passagem marcante pelo Corinthians entre 2009 e 2011, teria o desejo de retribuir ao clube tudo o que viveu em sua reta final de carreira, agora como mecenas de uma contratação bombástica. Internamente, há quem diga que Pogba vê com bons olhos a ideia de atuar no Brasil por uma temporada, enquanto resolve seu futuro na Europa. O ambiente mais leve, o calor da torcida, o estilo de vida e a possibilidade de virar ídolo em outro continente são fatores que, segundo fontes, estariam sendo levados em consideração.
A diretoria corintiana, por sua vez, mantém o silêncio, como quem tenta conter a fumaça antes que o fogo tome conta de vez. Enquanto isso, as redes sociais explodem com montagens do francês vestindo a camisa alvinegra, e os torcedores já sonham com passes milimétricos na Neoquímica Arena. Verdade ou delírio coletivo? Só o tempo dirá. Mas no futebol, onde o impossível costuma ser apenas questão de tempo e dinheiro, tudo pode acontecer, ainda mais com Ronaldo no meio da história. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!